para ensinar você a sair de uma vez por toda do módulo de fisiologia da exaustão, do cansaço crônico, do esgotamento mental, da falta de foco. Segura aí, entenda por quê e aprenda um exercício simples que você pode usar no dia a dia. Então, hoje eu venho falar sobre o nosso trabalho Reset Urbano e por que a respiração é uma das principais ferramentas desse trabalho do Reset. Mas primeiro é importante você entender como que a respiração funciona. Então hoje nós sabemos de forma muito clara que o nosso sistema nervoso ele tem dois componentes principais: o sistema nervoso simpático, que é aquele que representa luta e fuga, aquele que ativa o nosso estado de sobrevivência, e nós temos também o sistema nervoso parasimpático, que é aquele sistema que produz o estado de relaxamento, o estado de regeneração, o estado de digestão, e esses dois ficam o tempo todo ali num balanço, né, entre a capacidade de sobreviver e a capacidade de se regenerar. Esse sistema nervoso hoje sofre uma série de estímulos. Então, todo o crescimento da comunicação, das informações, a quantidade de inputs que nós temos hoje, as coisas que a gente assiste, lê, vê, elas só vêm crescendo nos últimos anos. E o nosso sistema, o nosso corpo, ele demorou muitos anos para se desenvolver e não está dando conta, embora ele tenha ferramentas de sair um pouco do simpático, entrar no parasimpático e criar o estado de regeneração. Essas ferramentas naturais do nosso corpo, elas não são mais suficientes. E é por isso que a maioria das pessoas hoje está entrando num processo de que eu chamo de fisiologia da exaustão. Então fica o tempo todo com o sistema nervoso simpático ligado ali em estado de sobrevivência. Muitas vezes quando a pessoa vai dormir, ela não consegue sair desse estado. A respiração tem um papel importante nisso, eu já vou falar sobre isso. E vou propor algumas práticas também, mas ela fica ali no estado de sobrevivência, e nós sabemos que o estado de sobrevivência é quando o corpo agrupa todas as ferramentas que ele tem para se manter vivo. Então a atenção, a força muscular, as enzimas, os hormônios, tudo que o corpo tem disponível ele usa no estado de sobrevivência. Adrenalina, noradrenalina, tudo que ele tem ali ele secreta para poder manter a gente vivo. Isso é um dispositivo da nossa espécie. No entanto, se nós ficamos o dia todo e às vezes até dormindo nesse estado de sobrevivência, o corpo se exaure e a mente junto com ele vai ser levado também. Isso é chamado por mim de fisiologia da exaustão. O que nós precisamos? Como o corpo tem ferramentas, mas elas não dão conta sozinhas de criar o estado de regeneração, nós precisamos ajudar e educar o corpo a usar ferramentas que são ancestrais e que também já são comprovadas pela ciência que funcionam. E a respiração é a primeira e a principal delas. Primeiro porque respiração é uma coisa que todos nós podemos fazer a qualquer instante, a qualquer momento, de forma consciente. As pessoas, hoje em dia, quase 90% das pessoas respira de forma errada. Isso já atrapalha muito essa capacidade nossa de regeneração. Pior ainda, a forma como nós respiramos como humanidade é uma forma que é chamada de hiperventilação crônica. Então, uma respiração rápida e torácica. Eu já vou falar um pouco sobre por que a respiração crônica ela cria uma bola de neve nesse aspecto da fisiologia da exaustão. Então, lembra que eu falei do sistema nervoso simpático, luta e fuga, parasimpático, que é o de regeneração? Então nós temos no nosso corpo dispositivos, uma balança que se chama oxigênio e gás carbônico. Tá? E a fisiologia do corpo é muito inteligente, tanto que quando nós nascemos, a primeira coisa que a gente precisa fazer autonomamente é aprender a respirar. E o corpo já tem um pouco dessa noção, então ele investe para que o seu diafragma se mova logo que você nasce e que o seu cordão umbilical é cortado. Por quê? Para sobreviver, você precisa respirar. Mas as pessoas hoje, em função da forma de vida, do estilo de vida que nós temos,
principalmente nas cidades, essa respiração ela vai se tornando cada vez mais encurtada e cada vez mais gerando uma hiperventilação, que nós chamamos de hiperventilação crônica. O que é a hiperventilação crônica? Lembra que eu falei a balança de oxigênio e CO2? É nós respirarmos de forma exagerada e rápida, fazendo com que os níveis de CO2 no nosso corpo sejam cada vez mais baixos. Os níveis de CO2 no nosso sangue sejam cada vez mais baixos, porque nós estamos ventilando muito o tempo todo. Acontece que na fisiologia, na neurociência, já se explica que níveis muito baixos de CO2 faz com que o corpo fique o tempo todo ali acostumado com esse nível lá no chão. E a qualquer movimento do CO2 no nosso sangue, o corpo vai entender como estado de emergência. Então, essa hiperventilação crônica, ela tende a fazer a gente ficar cada vez mais no sistema nervoso simpático, luta e fuga, justamente porque é um alarme que liga toda vez que nós variamos a quantidade de CO2. Mas CO2 é ruim, é bom, oxigênio, normalmente é o que a gente enxerga como sendo o componente mais importante. Sim, o oxigênio é muito importante, mas o que o corpo mais entende é o gás carbônico. E por que a respiração consciente entra aí? Porque a respiração consciente vai fazer com que, lembra da hiperventilação, manter o CO2 lá embaixo? Nós vamos fazer com a respiração consciente melhorar essa balança e trazer o gás carbônico para níveis saudáveis. O que são níveis saudáveis? São níveis de flexibilidade do nosso corpo em relação à variação do CO2. Quer dizer que se a gente treina manter o CO2 lá em níveis saudáveis, não é qualquer movimento desse CO2 no nosso sangue que o corpo vai ligar o alerta. E aí nós vamos ensinando o corpo a sair desse estado de luta e fuga o tempo todo. Então, como nós desaprendemos a respirar ao longo do tempo, nós precisamos nos reeducar no processo respiratório. Tá? E respirar é de graça e pode ser feito em qualquer lugar, a qualquer instante. Então, o primeiro exercício que eu vou ensinar você a fazer, que nós ensinamos no Reset, que nós ensinamos nos projetos corporativos e também até nas mentorias e processos de autoconhecimento que a gente faz individualmente, é o suspiro fisiológico. O suspiro fisiológico, ele é uma característica natural do nosso corpo. Se você se observar alguém, a cada 5, 6, alguns minutos, as pessoas fazem isso daqui, ó. Fazem um suspiro. Isso é uma ativação do nosso sistema para sair do modo luta e fuga, para entrar no modo regeneração. Mas, como eu falei, hoje, esse mecanismo do corpo ele não é mais suficiente para o nosso estilo de vida. Então, nós precisamos treinar esse suspiro fisiológico de uma forma mais intensa, mais pontual, para que eu ajude o corpo a trabalhar no estado de regeneração. E que você pode fazer junto comigo ou fazer depois. Como que é o suspiro fisiológico? Tem várias formas de fazer o suspiro. A primeira delas é assim: você vai inspirar bem profundo pelas narinas e com os pulmões bem cheios você vai segurar um pouco e vai sentir essa mobilização muscular, articular das costelas, para em seguida soltar o ar pela boca, produzindo um som de relaxamento também. E aí inspira de novo, pulmões bem cheios, segura um pouco e aí E você pode fazer esse exercício algumas vezes, 1, 2, 3 minutos, se você quiser. Inspira profundo, pulmões bem cheios, sentiu aquela mobilização muscular das costelas, até uma certa contração da musculatura intercostal, e aí solta o ar pela boca, descontraindo toda essa musculatura. É um exercício muito simples, todo mundo pode aprender a fazer, não importa se você respira com o abdômen, com o tórax, com as costelas, não importa a forma como você faz, ele tem um efeito de tirar você desse estado de luta e fuga, porque é um estado que vai criar uma inflamação constante, não só no seu corpo, mas também na sua mente.
e colocar você no estado de regeneração. Então, um exercício bom de fazer nas primeiras horas do dia, para você entrar no dia já no estado descontraído, sem ter aquela coisa da luta e fuga ali o tempo todo. E é um exercício bom de se fazer também antes de dormir, porque aí você entra no processo de sono já no estado de mais regeneração. Quer dizer, você vai aproveitar melhor o seu sono. E por que a gente precisa desse tipo de exercício? Primeiro, já expliquei, o sistema nervoso simpático, modo luta e fuga, é o que vai gerar os estados crônicos de cansaço. Cansaço físico, cansaço mental. Imagina assim, viver nesse estado de luta e fuga é como se a gente tivesse que subir uma montanha constantemente, sem parar para descansar, sem parar para regenerar aqueles músculos, aquela energia que a gente usou e até certo ponto. Imagina que nós hoje em dia no trabalho estamos neste estado de subir uma montanha o tempo inteiro sem fazer as pausas necessárias para dar um próximo passo ou para chegar numa altitude ainda maior. E o que isso vai gerar além do estado de cansaço crônico? Vai gerar muita falta de foco. Tá no estado de luta e fuga o tempo todo, os nossos atitudes, nosso comportamento é muito mais reativo, né? É um estado de sobrevivência. Então nós precisamos reagir o tempo todo quando a gente se sente, ou quando o corpo se sente nesse estado de sobrevivência. Então as nossas decisões, elas tendem a ser a curto prazo ou muito reativas. Já quando eu estou subindo a montanha e faço uma pausa, paro num certo platô ali, respiro, regenero, faço o que eu preciso fazer para resgatar minha vitalidade e energia, eu saio desse modo, entro no parasimpático e ali no estado de regeneração, os meus pensamentos, minhas atitudes e comportamentos, eles estão muito mais ligados a longo prazo, a médio prazo, a planejamento, a coisas que a gente sabe que são importantes ser feitas, mas que a gente não está correndo para ter que fazer aquilo imediatamente no estado de sobrevivência. Por isso que mesmo numa empresa, é importante trabalhar a respiração dentro de uma empresa? Importante não, se você não está fazendo isso, você já está perdendo. Você está perdendo funcionários para o burnout, você está perdendo capacidade de produtividade a médio e longo prazo, porque as pessoas estão ficando esgotadas. A respiração é a única ferramenta? Não, ela não é a única, mas ela é mais acessível, a mais fácil e simples de ser trabalhada, e por isso que normalmente nos nossos programas, no nosso trabalho, o primeiro componente a ser trabalhado é a respiração. É a que custa menos, é a que está disponível para todo mundo. Basta uma reeducação e uma certa disciplina, obviamente, de fazer aquilo. Sim, essa capacidade nossa de subir a montanha, né, de superar desafios, seja ele na vida pessoal ou seja ele na vida profissional, é importante. Mas se nós fazemos isso o tempo todo e queremos subir o tempo inteiro sem parar para respirar, nós entramos num estado de produtividade que não é sustentável. Então, talvez o seu funcionário ou você consiga entregar coisas na vida profissional ou pessoal a curto prazo, mas a longo prazo ele não vai conseguir. A tendência é que isso vire uma bola de neve cada vez maior, e quanto mais a gente demora para gerar essa capacidade de regeneração, maiores os danos que nós vamos gerar no nosso corpo, nas nossas emoções e na nossa mente. Isso é fisiológico, tá? É necessário saber que isso é uma fisiologia humana, e não dar atenção para isso é tapar os olhos de uma coisa de grande importância na nossa vida. Outra coisa que é importante a gente saber, os estudos em relação à respiração, à neurociência, já estão demonstrando cada vez mais, em relação à longevidade, já estão demonstrando cada vez mais que uma pessoa que tem uma maior capacidade pulmonar, ela tende a ter uma longevidade maior. A capacidade pulmonar, inclusive, é um dos pontos únicos de maior importância dentro do processo de vida longeva, de vida longa. E outra coisa que é importante a gente pensar
quando nós estamos falando de desafios pessoais, profissionais, coisas que nós almejamos construir, coisa que nós almejamos criar ou desenvolver, é pensar da seguinte forma: normalmente nós pensamos nos desafios externos. Então, quando a pessoa é empreendedora e abre uma empresa, ela pensa em tudo que está lá fora que pode atrapalhar o trabalho dela e tudo que está lá fora que pode ajudar o trabalho dela. Mas é muito mais incomum a pessoa olhar para dentro e entender quais são os desafios internos dela. Quando a pessoa não observa a própria respiração, ela não está lidando com um desafio interno dela. Ela entra constantemente no modo de luta e fuga e não gera a capacidade de regenerar. E como eu falei, isso aqui vira uma bola de neve. E quanto antes a pessoa conseguir balancear sistema simpático e parasimpático, oxigênio e gás carbônico, antes ela vai conseguir criar uma sustentabilidade naquilo que ela faz. Então, os desafios internos, às vezes, são muito maiores do que os desafios externos. E trabalhar internamente no início, até se acostumar, pode levar alguns dias, um tempo, mas o maior controle que a gente tem é trabalhar o nosso interno. Lá fora, a gente tem muito menos controle das coisas. Se você parar para pensar na neurociência, ou na neurofisiologia, o sistema nervoso autônomo é aquele sistema no qual as coisas acontecem automaticamente dentro do corpo para preservar a nossa vida. Um dos pontos do sistema nervoso, talvez o principal, que nós temos algum controle, que é autônomo, mas que nós podemos ter algum controle, é a respiração. Então, aprender a respirar direito é uma das formas de você conseguir controlar aquilo que é controlável dentro de você. E se você parte dessa capacidade de controlar ou de modular o seu corpo, a sua vitalidade, a sua energia emocional e mental, você já está partindo de uma situação mais sustentável. Ao invés de tentar controlar primeiro o que está lá fora, para depois, com a bola de neve, tentar controlar o que está aqui dentro. Entendeu?